Bom dia. Dá um tempinho aqui para esperar para as pessoas entrarem. Estou mandando convite para os nossos convidados da live de hoje. O Diogo está aqui. Olá, Diogo. Bom dia, tudo bem? Alegria, bom dia. Tudo bom? Bem-vindo. Eu mandei um convite aqui para o Haroldo e para a doutora Alessandra, que são os outros participantes, mas eles estão em trânsito. Não sei se vão conseguir entrar aqui, tá? Vou te Legal, pedir para se Haroldo é um grande amigo. apresentar. Uhum. Vou te pedir para você se apresentar para a gente, explicar um pouquinho do seu trabalho, para a gente bater esse papo aí. Então, um dia eu fui advogado também, já dei aula aí na BAM, em vários lugares, só que eu estava estressado e não estava feliz na minha carreira, né? Eu trabalhava na parte de gestão e marketing para advogados, era professor da Escola Superior de Advocacia, e resolvi mudar, né? Eu tinha terminado uma relação afetiva também, e aí eu resolvi fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, e eu me apaixonei por isso. Resolvi migrar de área, comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, trabalhando com treinamentos, palestras e também atendimentos individuais. E aí voltei para a faculdade, fui estudar psicologia e desenvolvi um método junto com a minha esposa. Hoje esse método já está em 10 países, em português e em espanhol. A gente já treinou 100 mil pessoas e eu e a Flávia já visitamos 50 países para estruturar essa metodologia, né? A gente tem milhares de alunos aí e a gente trabalha o lado emocional nas tomadas de decisões, a gente trabalha também o lado de vendas, oratória, marketing Uhum. digital. A gente ajuda as pessoas a venderem na internet, a gente ajuda as pessoas a criarem uma nova carreira, criando cursos, treinamentos, enfim, esse é o nosso trabalho, trabalhar o emocional e ajudar as pessoas a multiplicarem as vendas. Ótimo. E o tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis, né? Eu sou advogada, isso é bem comum, né, na minha área, e eu queria saber se você já teve alguma experiência dentro do teu trabalho com outros advogados, como é que funciona aí essas dicas para a gente lidar com pessoas difíceis, que é um desafio, né, da nossa profissão, é uma coisa bem comum de acontecer. A gente já começa o tema da aula aqui ou você vai chamar as outras pessoas? Eu estou tentando chamar aqui, o Haroldo não me respondeu. Os dois estão na rua. Eu não sei se Tá. Então vamos eles lá. vão conseguir acessar. Se você quiser esperar um pouquinho, deixa eu tentar aqui de novo, mandar novamente. Se você achar melhor, eu estou ao seu comando. Eu tô tentando aqui o contato com os dois. Estou ao Vamos seu ver, comando. mandei o convite de novo. Vamos ver se vai. Vou tentar aqui. Então, eu vou te pedir uma gentileza. Eu estou à sua disposição, tá, menino? Quando você Tá, quiser, a gente fala tá. aí. Tô tentando falar com os dois participantes aqui para ver se eles conseguem entrar. Não consegui. Acho que você pode começar e eu vou tentando Vamos lá. aqui. Se eles entrarem, a gente inclui eles aqui nesse bate-papo, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar então. Tá, Então vamos lá, eu vou começar falando então dos perfis das pessoas difíceis, pode ser? pode. Então todos nós conhecemos uma pessoa difícil, né? E o que que é uma pessoa difícil? Eu vou falar alguns perfis aqui. E Uhum. aí talvez as pessoas possam se identificar, né? O primeiro perfil é o grosseiro, aquela pessoa que é grossa, aquela pessoa que sai da sala, grita com todo mundo, de repente ela bate a porta da sala, ela volta para a sala,
e 10 minutos depois ela abre a porta e ela sai como se nada tivesse acontecido, né? É aquela pessoa que muda completamente, é como se fosse uma tempestade e uma tranquilidade em fração assim, de minutos, né? Uhum. Então esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o sabichão, é aquela pessoa que nunca dá graça por você, aquela pessoa que sempre tem razão, aquela pessoa que, por mais que você dê uma resposta para ela, ela não consegue mudar a ideia, a cabeça, ou se você dá uma ideia para essa pessoa fala que a ideia é dela, que ela sabe tudo. O terceiro perfil é o perfil do inseguro, aquela pessoa que fica em cima do muro, você sai para jantar com a pessoa e pergunta, olha, o que você quer comer? Quer comer uma massa? Ah, escolhe você. O que você quer beber? Escolhe você, né? O inseguro é aquela pessoa que você está negociando, e aí você está vendo um imóvel, e aí você está super empolgado, e aí, vamos comprar, vai ser incrível, tem espaço para as crianças, tem quartinho para as crianças, vai ser maravilhoso. Ah, não sei. Ué, então você prefere aquele anterior? Também não sei. É o inseguro, né? Uhum. Outro perfil. Olha a Alessandra aí Opa, chegando. Alexandre aí. Tudo bem, Alessandra? Tudo Não bem? re... Tudo bom, menina, Diogo, tudo bem? Não reparem, mas eu tô no aeroporto. E tava uma É, eu fila ia enorme falar para o isso, né? Eu ia embarque. falar que você estava na Galeria Emanuele ali de Milão, né? Super chique. Diogo, tô muito feliz de te ver aqui na ABAME, muito feliz de te ver no projeto de mentoria, porque eu acho que é um projeto que tem tudo a ver com você. Eu tenho certeza que você vai abraçar essa turma, tanto dos jovens e novos advogados, como também dos advogados veteranos, que está todo mundo cedendo por a sua energia, que é maravilhosa. E estou aqui porque eu quero que você me ensine como lidar com pessoas difíceis. Exatamente, Alessandro. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? E eu estava aqui falando já dos perfis da pessoa difícil, falei do grosseiro, aquela pessoa grossa, que grita, e 10 minutos depois está tudo bem. Aquela pessoa que é o sabichão ou sabe tudo, aquela pessoa que você dá qualquer ideia, ela fala que a ideia é dela. Aquela pessoa que é insegura, que nunca toma uma decisão, sempre joga tudo para cima de você, e quando você toma uma decisão ainda reclama. Estava falando do perfil do negativista, que é aquela pessoa que as coisas nunca estão boas, né? Então você chega e fala, olha, eu tenho um projeto novo, vamos colocar, vamos levar à frente. Aí aquela pessoa chega e fala, não, 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 não vamos não, isso daí não vai dar certo não, essa ideia é ruim. Ou então você chega muito empolgado em casa, aí vem o seu marido ou a sua esposa. Ah, depois a gente fala sobre isso, né? Então aquela pessoa não te dá a importância devida, né? Então, existem vários tipos de perfis e a reflexão que fica aqui é a seguinte: a gente tem sempre lembrado das pessoas difíceis. Quando eu falei aqui, talvez vocês possam ter pensado num tio, numa tia, ou talvez num pai, numa mãe, ou talvez um cliente, né? E a gente sempre acha que a outra pessoa é difícil. Mas a reflexão que fica aqui é: e eu? E você? E nós, né? Será que nós somos pessoas difíceis? E essa é a reflexão que fica, porque todos nós temos um pouco de cada um desses perfis. Às vezes a gente quer ser o sabichão e não dá o braço a torcer, e isso gera uma briga numa relação afetiva. Às vezes a gente é grosso com alguém, se mexerem com o nosso filho, ou se mexerem com alguma pessoa que a gente ama na nossa família. Às vezes você está na fila de um hospital e não é atendido, então você termina sendo grosseiro. Às vezes você é negativista quando alguém te apresenta um projeto muito bom, e você coloca ali um balde de água fria em cima daquele projeto. Então a reflexão que fica aqui é essa. A gente tende sempre a reclamar do outro, a gente tende sempre a falar que o problema é o outro, o problema é o cliente, mas muitas vezes a gente não assume a responsabilidade dos nossos próprios atos, da nossa própria história. E todos os dias a vida dá algum tipo de recado, né? Cria algum tipo de demanda para que a gente possa melhorar e se tornar um ser humano melhor. Mas a gente sempre tende a achar que o problema é o outro. Ah, o cliente não fechou o negócio, o problema é o cliente. Né? Ou então, se o meu marido é ciumento, o problema é o marido ciumento. Então, a gente tende a terceirizar as nossas responsabilidades e não tomar conta da nossa própria vida. E não olhar naquilo que a gente pode melhorar e se tornar um ser humano melhor. Né? Então, essa reflexão que fica aqui. Eu fico à disposição de vocês aí para perguntas. Eu não sei qual é a direção que vocês querem que eu vá.
Melina, vê se tem pergunta aí. Você que tô olhando aqui, ainda não tem pergunta, então se alguém tiver alguma pergunta para fazer, manda aqui que eu vou transmitir. E pelo que eu estou ouvindo aí, eu estou vendo que todo mundo tem um pouquinho de um lado difícil, né? De uma pessoa difícil. Estou me identificando até com algumas coisas aí. E eu queria saber algumas dicas, assim, sobre como fazer essa autoanálise, né? Para a gente identificar esses pontos, como você falou, não transferir essa responsabilidade para o outro. Eu acho que é bem importante também, né? Vou falar algumas coisas, principalmente quando a gente está no meio da ira, né? Uhum. A gente tende a ter muita raiva às vezes, e a raiva, em algumas pessoas, a raiva ela sobe em fração de segundos. É um aspecto comportamental. E como psicólogo também eu percebo que tem pessoas que às vezes demoram um pouco mais, né? Tem pessoas que guardam a angústia. Ao invés de processar pela raiva, processa pela angústia. Então, uma das coisas muito importantes é a gente sempre falar na primeira pessoa e não na terceira pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo, até uma piada que eu escutei hoje, foi muito engraçado. Mandaram pro meu WhatsApp um vídeo muito engraçado. Um ator, né, falando assim: olha, eu tô ligando aí pro policial que acabou de chegar aí para poder socorrer aí. O que aconteceu? Aí o policial estava falando assim, né? Era um ator, né? Olha, chegamos aqui na casa da vítima, a vítima realmente morreu. E o que aconteceu? Era o marido, né? O marido de uma mulher, quem assassinou foi a esposa, porque ela estava limpando o chão e ele pisou no chão molhado. E o que vocês fizeram? Vocês prenderam a esposa? Aí o policial falava assim: não, ainda não prendemos a esposa não, porque nós estamos esperando o piso secar. E aí eu estou dando um exemplo do dia a dia, né? Que é muito comum, né? Dentro de casa, a gente tende a se aborrecer, todos nós, né? É uma coisa muito comum, a gente se aborrece por muito pouco. A gente tende a olhar um problema muito pequeno, a gente tende a olhar uma coisa que não condiz com a história daquele casal, né? Então, aquele casal que está há 10 anos casados, brigar por um piso que está molhado, ou brigar por... É absolutamente comum essas coisas, mas não condiz com a história daquele casal. Então, a primeira dica que eu dou é a gente falar sempre em primeira pessoa. Então, existe uma diferença entre você falar: olha, você não sabe o que você faz, você é isso, você é aquilo, e você falar assim: eu me irritei. Eu me sinto dessa forma quando isso acontece. Eu me percebo, quando a gente muda, a gente inverte a responsabilidade. Porque a tendência natural numa briga é sempre culpar o outro. Olha, você fez isso, isso e isso. Eu combinei com você e você se atrasou, você me deixou esperando, estou arrumado aqui há 2 horas. Você é um irresponsável. Agora, quando a gente inverte isso, a gente muda completamente. Eu me sinto irritada porque tudo que aconteceu aqui me deixou dessa forma. E quando eu fico dessa forma, eu percebo isso, isso e isso em mim. E o que se sente quando eu estou irritada? Porque quando você inverte isso, você muda a responsabilidade do jogo. E isso é a primeira coisa no conflito. Então, quando eu estou fazendo terapia de casal, quando estou atendendo pessoas que estão com uma questão na separação, existe uma tendência natural de um culpar o outro. Ou então casos de ciúme, ou possessividade, ou o relacionamento abusivo, né? É importante falar algumas estatísticas aqui também, né? Na pandemia, depois que a pandemia começou, o número, né, de mulheres que sofreram violência aumentou, o número de divórcios aumentou em 15%, 1 em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de violência. Então, quando a gente fala de lidar com as pessoas difíceis, é lidar com o outro na perspectiva de quem a gente é. Porque é fácil demais culpar o outro e falar que o outro é o centro do problema, é o dono do problema, mas nós escolhemos muitas vezes estar ao lado daquela pessoa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Então, quando a gente começa a inverter esse jogo e falar na primeira pessoa, a gente passa a se olhar. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente tende a ter a pessoa sempre culpando o abusador. Olha, o problema é ele que é possessivo, o problema é ele que me bate. Quando a gente começa sempre uma sessão de terapia falando em função do outro, a
pessoa não olha para ela. Então, a primeira coisa para poder mudar um relacionamento afetivo é a pessoa falar sobre ela. Olha, você está aqui há 30 minutos culpando seu marido e falando todas as mazelas que ele criou com você. Mas vamos falar sobre você. O que você gosta de fazer que você não está fazendo? O que está dilacerando o teu amor próprio? O que está fazendo você olhar para o outro e não para você em primeiro lugar? O que faz você se enxergar? Porque você não está se enxergando. Vamos olhar no espelho? É um exercício muito comum da psicoterapia breve. Pega um espelho da pessoa. Vamos olhar no espelho? Quem que você vê no espelho? É a pessoa que você é ou é a pessoa que você está querendo que os outros percebam? Você está sendo feliz com quem você é ou você está sendo uma pessoa, um personagem em função dos outros? Então, a primeira dica que eu tenho aí para falar sobre conflito, seja numa negociação, seja numa venda, seja numa relação afetiva, é falar em primeira pessoa. A segunda dica é a dica da respiração, que eu vou convidar as doutoras para fazerem junto comigo um exercício muito simples aqui. Toda vez que a gente está com uma ansiedade muito grande no meio de uma discussão, ou a gente vai entrar numa palestra, ou a gente está fazendo uma negociação muito complexa com uma empresa, a respiração, ela controla todo o nosso estado emocional. Toda vez que a gente altera o nosso estado emocional, a gente altera a nossa respiração. Quando a gente está com raiva, a gente tende a respirar de uma forma muito mais, rítmica. Quando a gente está apaixonado, a gente muda a respiração. A gente respira de uma forma muito mais profunda. Quando a gente está de férias, que o fórum, eu lembro disso, o fórum dá aquele recesso, hoje é o último dia. Cara, quando você pega aquele final de semana, 2 dias aí a depois... gente não respira, aí nesse não dia não tem a gente sobe para a respiração. serra, a gente vai para a região dos lagos aqui no Rio. Quando a gente está nesse estado mental de contato com a natureza, a gente tende a não sentir a nossa respiração. Porque a respiração é um fluxo natural da vida. Então, quando você não está sentindo a sua respiração, é que a sua respiração está fluindo. Só que o grande lance é que a gente pode o tempo inteiro alterar o nosso estado emocional com a nossa respiração, desde que a gente tenha consciência. Então, se a gente está no nível de estresse que é comum do dia a dia, aquele juiz que está demorando para despachar, ou aquele cliente que te liga 10 vezes ao dia te perturbando, geralmente é o cliente que cobra muito barato ou que não paga, né? Então, é o cara que fica te cobrando, te enchendo o saco. Exato. Aquele estresse vai estressando, vai virando uma bola de neve. Então, o que a gente pode usar é um exercício muito simples de respiração, que eu vou fazer com todos que estão aqui, eu convido a todos que estão assistindo para poder fazer, porque isso altera o nosso estado emocional. Então, se você sofreu um baque muito grande, sei lá, um acidente, uma tragédia, ou se você está à beira de entrar no palco para poder palestrar, algo que está gerando muito estresse, com a respiração você altera o teu estado emocional e consegue se acalmar. Então o exercício é muito simples, eu vou fazer junto com vocês. Primeiro eu vou explicar, depois a gente faz juntos. O exercício é assim, você inspira o máximo que puder, prende o máximo que puder e solta o máximo que puder. Sempre a gente vai inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Então inspirar o máximo que puder, prender o máximo que puder e soltar o máximo que puder. Vamos fazer juntos aí, pessoal que está assistindo, vamos lá? Vamos sentar numa posição aí cômoda, confortável. Convido as doutoras aí também para poder fazer. A gente fecha os olhos. Fechamos também gentilmente a boca. E vamos apenas pelo nariz inspirar o máximo que puder. Prender o ar o máximo que puder. E soltar o ar o máximo que puder. E mais uma vez, olhos fechados, boca fechada. Inspire o máximo que puder. Prenda o ar o máximo que puder. E solte o ar o máximo que puder. Mais uma vez, inspire o máximo que puder. Prenda o máximo que puder. E solte o ar o máximo que puder.
E mais uma vez. Inspire o máximo que puder. Prenda o ar o máximo que puder. Solte. Pode colocar um sorriso no rosto. E vamos abrir os nossos olhos. Como estão? Bem melhor, Fê. Bem? Até beber uma água. Mais tranquilo. Diogo, Relaxou? Com certeza. o pessoal aqui no grupo, geralmente na ABAME, lida muito com situações de conflito em assembleias de condomínio, né? E aí o meu vice-presidente, Daniel Martins, que está aí na live, ele falou como que a gente faz, como que a gente age quando está diante de um cliente agressivo ou naquela reunião de condomínio em que está um brigando com o outro e aquela confusão toda. Eu lembro que o nosso patrono da ABAME, o desembargador Silvio Capanema de Souza, ele costumava dizer que, nas palestras dele, que nas reuniões de condomínio, o encardido, o diabo se faz presente, ele não manda ninguém em lugar dele, não, ele está lá, presente, incorporado. E aí ele costuma dizer que deu a abertura da reunião de condomínio, você logo o identifica, porque ele já se manifesta. E aí ele diz, é aquele ali, ó, tá ele ali presente, incorporado. Então, como que a gente age? Faz um exorcismo? Como é que funciona essa situação na reunião de condomínio? Então vamos entender o que está por trás, né, de uma reunião de condomínio. Cada um de nós tem um ego. O ego é uma forma da gente dizer que a gente é importante, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que não é importante no ambiente de trabalho e não consegue o que quer no ambiente de trabalho, se torna importante, às vezes, no seu ambiente religioso, às vezes se torna importante no seu condomínio. Isso é uma forma daquela pessoa ficar no pedestal e dizer que ela é incrível. E outras pessoas são assim no ambiente de trabalho. Às vezes é uma pessoa que é muito importante, que é um diretor de uma área, às vezes é uma pessoa que é um presidente de uma grande empresa, e a pessoa realmente leva esse título dentro dela de que ela é importante. E nós somos assim, humanos, né? Nós realmente nos achamos importantes até o dia que a gente cai no hospital e entende que a gente vai voltar do mesmo lugar que a gente nasceu, né? Tudo vem da Terra e volta para a Terra. Mas até chegar lá, a gente tem essa sensação falsa de que a gente precisa dominar, de que a gente precisa controlar e de que a gente precisa ter poder. A gente tem essa sensação a vida inteira. Isso é uma ferramenta de sobrevivência totalmente ligada ao medo. A gente tem medo de perder o poder, a gente tem medo de perder o controle e a gente tem medo de não dominar. Então, uma das formas da gente expressar esse medo é passando por cima das outras pessoas. Então, eu vou falar alguns conceitos aqui que são muito importantes da terapia sistêmica. Primeiro conceito, atrás de toda fortaleza, existem fragilidades que não querem ser vistas. Atrás de toda fortaleza, existem fragilidades que não querem ser vistas. A primeira coisa para você falar com uma pessoa muito ranzinza, a primeira coisa para você falar com uma pessoa muito grossa, é sendo o oposto dela. Você dá um sorriso, elogia, coloca ela no pedestal que ela vai olhar para você. Coloca ela lá no pedestal. Fala que ela é incrível, que ela é maravilhosa, mas isso não pode ser uma mentira. Você não pode mentir para ela. Você tem que encontrar as virtudes dela no meio de toda aquela grosseria. Porque no meio de toda grosseria existem virtudes. No meio de toda dificuldade que a pessoa tem de comunicação, né? A pessoa ranzinza, a pessoa que não te recebe, a pessoa que se acha superior, no meio disso tudo tem virtude, porque todo ser humano tem virtude. O assassino tem virtude, o estuprador tem virtude, todo ser humano tem virtude. Todo ser humano tem virtude. E todo ser humano tem essa coisa aí que você falou, que você pode chamar de capiroto, de diabo. Todo ser humano é assim. O Jung fala sobre as sombras. Então, quando nos atinge, a gente não enxerga as nossas sombras. Mas quando a gente olha para o outro expressa as nossas sombras.
Porque o que irrita a gente não é o que o outro faz, é como aquilo te atinge. Então eu vou dar um exemplo. Um navio, ele só naufraga quando a água entra no casco. Porque o navio está cheio de água ao redor. Ele está no meio do oceano. Mas quando a água entra no casco, aquele navio naufraga. Então, se aquela pessoa te irritou, se aquela pessoa te atingiu, é porque dentro de você existe alguma coisa que quando aquela pessoa expressou, você se viu nela. Uhum. E quando isso acontece, a gente se irrita e a gente fala que o problema é o outro. Só que existe um segundo conceito que é muito importante. O carcereiro e o encarcerado, eles estão sempre no mesmo nível de sofrimento. O carcereiro e o encarcerado, eles estão sempre no mesmo nível de sofrimento. Então, quando a gente escuta essa frase e a gente entende o outro, e a gente entende a psicologia que está por trás, a gente percebe que, às vezes, naquele momento que aquele síndico está se alterando, ou aquela pessoa está ali querendo mostrar que ela sabe tudo, ou querendo mostrar que ela é a dona da razão, aquela pessoa, muitas vezes, ela está gritando por atenção. E, às vezes, o que está gritando por atenção é a criança dela, que não teve atenção da mãe, não teve atenção do pai. É a criança dela, muitas vezes, que precisava de atenção. Então, eu não estou falando que é sempre, mas eu estou falando que pessoas extremamente grosseiras, elas tendem a ter uma fragilidade muito grande por trás e elas querem se mostrar muito forte para dizer que são importantes. Mas quando a gente, geralmente, numa sessão de terapia, a gente volta para a infância dessa pessoa, a gente descobre as causas que levam elas a esses comportamentos. Ótimo, muito interessante. Outra questão também, Diogo, que eu estava aqui, não sei, Melina, se tem mais perguntas aí. Eu estou olhando aqui e ainda não entrou, não. A doutora Natália Rosa, ela fez um comentário falando que acha muito interessante usar essas dicas para acordo, né, negociação com o cliente, e realmente conseguir identificar alguns pontos, eu acho que é fundamental para uma boa comunicação, né? Então, deixa eu dar uma dica de negociação. Uhum. Toda vez que um cliente reclamar que está caro, ou toda vez que alguém não quer fechar um acordo, olha a primeira fala que a gente tem que fazer. A primeira fala é assim: então tá. Então, essa é a tua visão. E deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você acharmos uma composição que fique bom para os dois, a gente pode prosseguir. Vou repetir. Se eu e você acharmos uma composição que fica bom para os dois, nós podemos prosseguir? O que essa fala quer dizer? Essa fala quer dizer o seguinte: você mostra para a pessoa que você não está querendo tirar vantagem dela. Você mostra para a pessoa que tem que ser bom para os dois. E você afasta a pessoa dela ficar querendo puxar a sardinha só para o lado dela. Porque a tendência natural é um querer puxar a corda do outro. Uhum. E quando um fica puxando a corda para um lado, puxa a corda para o outro lado, simplesmente o acordo não acontece, a negociação não acontece. Então, quando a gente fala, olha, se eu e você acharmos uma composição boa e fique bom para os dois, você... A conexão está um pouquinho estável aqui. Alessandra, Diogo, tua conexão está um pouquinho aqui. estável Estão aqui. Estão me ligando. Ah, tá. Então, essa dica é uma dica muito legal. As pessoas gostam de ligar na hora da live, né? É uma dica muito legal que vocês podem aí utilizar no dia a dia de vocês. Tem uma outra coisa que eu queria comentar com você. Eu, assim, tenho até trazido muito a minha reflexão. Ultimamente está sendo muito comum, reincidente, as fraudes, né? E as pessoas caindo nesses golpes de fraude. E elas acontecem de várias formas, né? Tem a fraude do telefone celular, do WhatsApp, que eu mesma fui vítima de uma fraude dessa. Mas tem fraudes mais complexas que lidam com
a vida da pessoa. Por exemplo, eu tenho uns casos no meu escritório de pessoas que estão se envolvendo em fraude de empréstimos consignados. E essas pessoas, elas são induzidas a não sair de um endividamento. E eu observo que elas caem nessa armadilha porque é sempre uma mesma empresa que é a fornecedora, que é a facilitadora, intermediadora da possibilidade do empréstimo, né? E essa empresa, ela se coloca como se fosse íntima do cliente, entendeu? Apela pelo lado emocional, ela né? apela pelo lado emocional. E aí eu vejo que muitas fraudes estão acontecendo exatamente porque as pessoas estão com muitas fragilidades emocionais, afetivas, e esses fraudadores, eles conseguem perceber isso com muita facilidade. E aí, por isso que essas pessoas caem. Você podia falar um pouco sobre isso, Diogo? O que a gente pode orientar os nossos clientes? Ou por que a pessoa fica tão vulnerável? Olha, isso existe desde que o mundo é mundo. A fraude, o 171, o estelionatário, sempre existiu, em proporções diferentes. Hoje você tem a tecnologia a seu favor. E o que acontece, né, no momento de uma fraude? Né? Existem dois lados da história e não existe necessariamente uma visão de que aquela mulher caiu no conto do vigário porque ela era muito fragilzinha, tadinha dela. Não, cara, porque você também poderia cair, eu também poderia cair. Então, assim, não necessariamente é só uma fragilidade emocional, mas a gente se pessoa conscientemente, né? A gente tende a querer julgar, né? Aquele velhinho é um pobre coitado. Hoje apareceu, não sei se vocês viram, né, uma senhora aqui na Zona Sul, que ela tomou um golpe de mais de 700 milhões de reais da própria filha. Né? Então, assim, o 171, ele existe desde que o mundo é mundo. O ladrão, ele existe desde... Né? Se você pegar a Bíblia, se você pegar o Mahabharata, eu estudei na Índia, né? Então, assim, você pegar os livros antigos do hinduísmo, cara, sempre vai ter o ladrão, né? Sempre vai ter um 171. Né? Agora, o ponto central aí é não julgar a pessoa que está passando por aquilo, né? A gente tende sempre a falar, caiu porque é idiota, né? Caiu porque é frágil. Ou então, assim, nos idiota de ficar com ele. Não foi idiota de ficar com ele. Ela ficou com ele porque ela se apaixonou e ela estava afim. Né? Existem vários documentários hoje em dia que é uma coisa tão complexa, e aí depois eu vou explicar por que essas coisas acontecem, que a gente não pode julgar o outro. Tem dois documentários, um é o Inventando o Ano, que ela conseguiu dar um golpe de milhões até num banco, né, um banco com toda a segurança de um banco, né, a estrutura de um banco, e o segundo documentário é o golpista do Tinder, que ele tinha um esquema onde ele enganava as mulheres e roubava rios de dinheiro dessas mulheres, né? Então, é muito comum que essas coisas aconteçam e a gente precisa entender um pouco o que está por trás disso, né? Geralmente o cara que é estelionatário, geralmente a pessoa que frauda, né? Geralmente ela tem as características do psicopata. O psicopata, ele não tem emoção, ele não sente emoção. Ele não faz aquilo com emoção. E muitas vezes até ele sente prazer na dor do outro. É muito comum você ver, né, no FBI, na KGB, né, profissionais, até na própria polícia, né, profissionais que são psicopatas. Então, se você olhar os filmes de guerra, se você olhar ali aquela época da Guerra Fria, até os dias de hoje também, você vai ver policiais que torturam o outro e sentem prazer na tortura do outro. E o estelionatário, né, eu não estou falando todos, né, mas assim, eu estou falando, eu poderia dizer que grande parte, tende a ter essa percepção de ser um psicopata.
Então, assim, não tem posso, sabe? Faz, usufrui, mente que nem sente, né? E quando a pessoa está na frente daquela, a pessoa realmente acredita, né? Então, o exemplo que eu dei hoje era a filha da mulher. A filha da mulher roubava as obras de arte da própria casa, sabe? Ela tinha uma quadrilha, era um grupo de pessoas que estavam a favor disso, né? Então, assim, isso é uma tendência comportamental, a pessoa não ter remorso, não ter ali nenhum tipo de emoção com o outro. E quando a gente leva isso para o dia a dia, né, e agora eu vou trazer um pouco do âmbito empresarial, é muito comum um gerente de banco, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, né, mas é muito comum um gerente de banco olhar uma pessoa e falar, cara, eu consegui aqui 10 mil reais de empréstimo para você, mas você tem que comprar um seguro. Aí eu pergunto, cara, isso daí não é isso, ele está oferecendo um seguro para a pessoa, mas será que é moral? Será que é moral oferecer isso para a pessoa fazendo quase que uma venda casada? Né? Será que é moral isso acontecer? Mas isso acontece todo dia. Vai me dizer que o gerente de banco nunca quis oferecer para você, no momento de fragilidade? Olha, a gente está renegociando a sua dívida aqui. Olha, eu consegui para você uma coisa maravilhosa. Eu consegui um cartão Black, vai ter não sei quantos pontos, você vai poder viajar até para o exterior no final do ano, pelo que você gasta aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Faz um título de capitalização comigo aqui. Cara, as pessoas usam. Agora, o que é excesso? O que é o exagero disso, né? É quando isso passa a ser crime, né? Quando isso passa a ser fraude. Porque quando a gente começa a ver o exagero disso, é o aproveitamento em cima de uma pessoa que é leiga, ou em cima de uma pessoa que está frágil, né? Agora, a gente não pode julgar aquele velhinho de ter caído, ou aquela mulher de estar apaixonada, né? Ou aquele homem de estar apaixonado, porque a gente não sabe o que aquela pessoa estava passando, a gente não sabe a história de vida daquela pessoa. Às vezes é uma questão de carência, às vezes é uma falta de atenção, às vezes é uma paixão. E a gente também, às vezes, acha que é forte o suficiente, esperto demais. Cara, o psicopata em 171, ele fala com você como se fosse seu amigo de 15 anos. É verdade. E depois de alguns meses, ou talvez até anos, né, no caso de casamento, é que você descobre quem é aquela pessoa. Então não é fácil lidar, não. Não é, é uma sedução. Eu costumo dizer que a pessoa que ela é uma vítima e ela precisa entender que ela é uma vítima e que ela caiu numa armadilha assim que muito difícil, que qualquer um cai. E executivos, empresários, né, que estão acostumados, né, com a labuta da vida empresarial, negociando em grandes rodas de negociação, caem assim nesses golpes de forma assim da mais simples possível, porque todos nós podemos ser reféns disso, né? Então eu acho que esse é uma premissa, né? Eu acho que você falou muito certo, não julgar e saber que você também pode ser uma vítima. Se você ainda não foi, fique atento que você pode vir a ser. E agora tá Mas eu vou falar uma coisa muito interessante agora, que é como é que isso se resolve. Isso. A pessoa que passou por um golpe, né? Oi? Não, eu ia te perguntar, você tem alguma dica para a gente identificar, às vezes, esse comportamento, a mentira, essa sedução? Eu vou falar uma coisa muito interessante, né? E aí eu vou falar de um tema aqui que é muito comum também, que é o caso de traição. Aquela pessoa é enganada 3 anos e só vai descobrir que foi traída quando vem um molequinho de 1 ano no enterro da outra pessoa, né? É muito comum que isso aconteça, né? Quando você vai no funeral, você fala, nossa, quem são essas crianças? Ué, essa pessoa aqui de 41 anos que está do lado do caixão e falando pai, que está no enterro. Imagina o inventário, imagina o inventário. Está no enterro. Essa pessoa aqui, não, estou no lugar certo, sim, é meu pai, sim, me visitava todo final de semana. E por que essas coisas acontecem e como é que isso se resolve, né? Eu já expliquei um pouco aqui como é que essas coisas acontecem, mas quando a gente tem a sensação de idiota, né, de ter sido feito de idiota, a gente tem a sensação de vida injusta. E na sensação de vida injusta, a gente sempre tende a achar que o problema é o outro, não é? Vou dar um exemplo aqui.
olha, eu tô casada com esse cara e esse cara agora resolveu ficar com uma mulher 20 anos mais nova. Ou eu tô casado com essa mulher e essa mulher me traiu com outra mulher. A gente tem a sensação de vida injusta. Ou então, um outro exemplo. Olha, eu emprestei 10 mil reais e a pessoa não me pagou 10 mil reais que eu emprestei. E a pessoa é da minha família. Como que o meu irmão ousa fazer isso comigo? Como que o meu primo ousa pedir 300 reais e não me devolver? E aí vem o ponto. A gente tende a achar que o problema é sempre o outro, né? E culpar o outro. E a gente passa por isso pela sensação de vida injusta. Como isso se resolve na vida? A culpa que magoa e dilacera o amor próprio e que acaba com a própria pessoa não é a culpa que a pessoa coloca no outro. É a culpa que ela coloca nela. Então existe a sensação de vida injusta e aquela mulher que foi traída, ela vai falar, o problema é meu marido, ele é que é o culpado, ele acabou com a nossa família e com o nosso casamento. Passam 10 anos, o marido dela já está feliz, vivendo com outra família, está numa casa maravilhosa, estava desempregado, já está empregado de novo, virou diretor, a vida seguiu para o cara. E ela não. Ela está na própria autoculpa. Então, o que dilacera a pessoa na sensação de vida injusta não é o que a pessoa deposita no outro, muito do que o outro fez, e sim como a pessoa encara o que o outro fez e como ela se culpa pela sensação de vida injusta. Por qual motivo que isso é o ponto principal? Porque se a pessoa se culpa, ela não tem humildade de reconhecer que aquilo aconteceu e aceitar aquilo que aconteceu. Então, se ela não aceita aquilo que aconteceu e se ela não reconhece aquilo que aconteceu, ela não aceita a vida como ela é. E quando a gente tenta controlar a vida, a gente está querendo ser Deus. A gente não consegue. E quando a gente não consegue ser Deus, a gente se definha, né? A gente se acaba. Então, o ponto central aí é aceitar que a vida é do jeito que é e eu não tive recursos e não tive maturidade para fazer de um jeito diferente. Mas para que isso aconteça é necessário humildade. E casos de traição, casos de levar golpe, pernada, demissão injusta. Gente, isso tudo são ferramentas que geram humildade na gente. Mas às vezes a gente não enxerga dessa forma, porque a gente acha que não precisa de humildade. Se eu virar para uma plateia de 100 pessoas e perguntar assim, quantas pessoas aqui são humildes? Tá bom. Mas se eu perguntar para o irmão dessas pessoas, para o marido, né, para o filho dessas pessoas, de 100 pessoas ali, talvez umas 2 ou 3 a família fale que elas são humildes. Então a gente tem uma relação muito difícil com a humildade. E essas coisas acontecem para a gente evoluir. E a humildade é uma grande ferramenta de evolução. Mas para isso, a gente tem que zerar um pouco o nosso ego para poder crescer. Muito bom. Viu, Melina? Eu não falei que o Diogo Hudson arrebenta? Melina, vê se tem alguma pergunta aí. Estou olhando aqui. Se alguém quiser mandar pergunta, a gente hora é essa. Diogo, eu queria, antes, que eu vou ter que embarcar às 13 horas e vou ter que sair. Primeiro eu queria lhe dizer que você está estreando um projeto da ABAME, que é essa live no Instagram, que é chamada Chega de Café. Porque todo mundo no Instagram fala assim, vamos tomar um café, né? A hora do café. A nossa live é Chega de Café, muito ousada, às 12 horas, ou seja, meio-dia, na hora do almoço, e está bombando nas redes sociais. Então, eu já estou considerando um sucesso. Eu estou vendo aqui pessoas seguindo, né, que não seguiam ainda a instituição, a gente, e esse é o nosso propósito. Mas eu quero, Diogo, que você falasse sobre o que transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas, que é a Escola de Heróis que você fundou. E essa Escola de Heróis vai ter um encontro agora, eu queria que você falasse sobre isso, mas eu queria também já deixar convocado a sua presença na ABAME para um evento para os advogados. Tá? Então, a gente vai alinhar bem isso e você está convocadíssimo para estar presente na ABAME, num evento presencial, que eu quero ver aquele auditório lotado
E Legal. você fazer essa pergunta com o auditório lotado, porque essas pessoas precisam conhecer um pouco mais do que é esse fenômeno Diogo Hudson. Olha, muito obrigado pelo carinho. É uma questão de eu ter agenda. Se eu tiver agenda, eu vou com o maior prazer, o maior carinho falar lá com os advogados. Afinal de contas, eu sou colega, né? Então, assim, um dia eu fui advogado e eu entendo bem essa classe. Eu tenho um livro escrito nessa área, né? Eu tenho um manual do profissional de direito, e o prefácio do Dr. William Douglas, então eu tenho um livro escrito nessa área. E agora eu vou lançar mais 2 livros daqui a uma semana, né? A gente vai lançar nesse evento. Então, a gente está fazendo um evento bem grande, já temos mais de 1.000 inscritos aí. Vai ser nos dias 19, 20 e 21 de agosto, vai ser no Vogue Square. Então, são 3 dias aí, Melina, o pessoal aqui da BAME, por favor, se inscrevam no nosso evento. Eu posso até fazer um link depois de parceria, eu posso mandar para vocês. Como é que o pessoal pega esse link para eles terem um preço promocional? É só você mandar para a BAME. Eu acho que é, né? Você manda para mim, eu replico, né? Eu vou mandar para vocês duas o link de parceria. Eu vou botar R$ 197 o ingresso duplo para o pessoal da BAME. Ingresso duplo, R$ 197, 3 dias lá com a gente. A gente vai comemorar os 10 anos da Escola de Heróis. A gente trabalha com treinamento comportamental há 10 anos. Eu treinei mais de 100 mil pessoas. Visitei 50 países. Treinei empresas como a SEG, a SEDAI, a Petrobras. Treinei escritórios de advocacia, Siqueira Caixa de Advogados, jurídico da Nextel, vários, jurídico da SEG, enfim, muitos treinamentos aí. E o que a gente vai trabalhar nesses 3 dias? A gente vai trabalhar o lado de liderança, depois a gente vai trabalhar o lado de vendas e oratória. Advogado precisa muito de venda, precisa muito de oratória. E a gente vai trabalhar também o lado de marketing digital. Então, quem quiser alavancar as redes sociais, dentro do código de ética da OAB, dentro do passo a passo, que eu ensino lá para poder multiplicar seguidores e conseguir clientes, eu vou estar nesses 3 dias ensinando isso. A parte emocional e liderança no primeiro dia, no segundo a gente trabalha toda a parte de vendas, oratória, e no último dia a gente vai falar sobre marketing digital e vamos encerrar o evento com uma grande festa, que é a festa dos 10 anos da Escola de Heróis, meu aniversário de 40 anos, e vai ser nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Quem quiser saber mais informação, pode me mandar um inbox aqui que eu mando o link, ou pega o link com a doutora Alessandra e com a doutora Melina, que eu vou mandar o link de parceria lá com a BAME, R$ 197 o ingresso duplo, 2 pessoas. Vou mandar para vocês aí, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Obrigada. Gente, eu tô vendo aqui, não recebi mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ainda não. Acho que... Você tem mais alguma coisa, Alessandra? Não. Eu só quero agradecer, Diogo, por você ter aceitado esse convite. Você está estreando essa live aqui com a gente. E vou receber esse link, vou divulgar na instituição, porque eu acho que é imperdível. Os advogados hoje, eles precisam alavancar suas carreiras, né? Todo mundo veio de uma Covid, então todos os escritórios precisam se reestruturar diante desse novo mundo que se tornou, né? E que todos nós estamos enfrentando. E eu acho que esse treinamento, essa imersão, ela ajuda muito o advogado que quer captar clientes novos, né? E é isso. E foi... o pessoal está agradecendo aqui, ó, tá curtindo, estão querendo o link para participar. Vai ser ótimo. Eu acho que é fundamental a gente se autoconhecer primeiro, né? Até para saber lidar não só com pessoas difíceis, mas com todas as pessoas, né? Eu acho que esse autoconhecimento, identificar em si os próprios pontos é fundamental. Eu achei muito bom aqui as dicas, já anotei um monte de coisa aqui para usar. E também queria te agradecer, Diogo, muito bom. E Melina, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou finalizar aqui falando sobre uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Pesquisaram durante 80 anos 5 gerações e perguntaram para as 5 gerações o que tornaria cada pessoa ali mais feliz, né? A pergunta era, o que te torna mais feliz? Uhum. E aí as pessoas responderam, em primeiro lugar, dinheiro, e em segundo lugar, sucesso. E aí eles acompanharam 5 gerações com essas perguntas e começaram a medir indicadores e níveis de desempenho ligados à felicidade. E depois de 80 anos pesquisando, eles chegaram a uma conclusão.
que as pessoas mais felizes não necessariamente eram aquelas que tinham mais sucesso nem mais dinheiro, mas as pessoas mais felizes eram as que tinham mais harmonia nas suas relações. Então eles chegaram a uma conclusão de que o que determina a qualidade de vida da gente e o que determina o nível de felicidade da gente é a forma que a gente lida com as nossas relações. Então a gente pode ter muito dinheiro e uma família destruída. A gente pode ter um dinheiro razoável e uma família em harmonia. Talvez o que der mais felicidade para a gente seja um dinheiro mais razoável com a família em harmonia. E por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia a gente tende sempre a pensar muito em dinheiro e sucesso, dinheiro e sucesso, dinheiro e sucesso. E a gente deixa de lado um pouco, às vezes, a família, às vezes as relações são colocadas ao desgaste, principalmente as relações afetivas, depois que vem os filhos. E isso tudo precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Porque a vida não é só trabalho. O trabalho faz parte da vida, não é a vida. E às vezes a gente está fazendo muito esforço na estratégia errada. Então você está querendo, às vezes, correr atrás do dinheiro, dando murro em ponta de faca. Se você tem essa sensação de que você tem esforço demais e tem pouco resultado, você precisa resetar a vida. Você precisa parar, olhar, criar uma nova estratégia, perceber se você está indo na pessoa certa, da forma certa, se você está comunicando o teu trabalho de uma maneira mais alinhada. Então, tudo isso faz diferença no dia a dia, na nossa performance, na nossa produtividade e nos nossos resultados. Então, esse evento vai ser incrível. Eu espero vocês lá e eu estou muito animado. Isso aí, que maravilha. Muito obrigada. Desculpa, só para transmitir os agradecimentos aqui, tá? O pessoal está agradecendo muito pela live, estão achando ótimo. E eu quero dizer para todo mundo que está assistindo essa live do Diogo Hudson, que é a estreia, o Chega de Café da ABAME, que nós vamos ter todas as quartas-feiras, às 12 horas, esse encontro. E a gente sempre vai trazer um palestrante diferente, inclusive para falar sobre os temas do direito imobiliário, que são vicissitudes que às vezes as pessoas têm e afetam a toda uma sociedade. Então, o propósito da ABAME com essa live não é somente para os advogados e as pessoas que atuam no mercado imobiliário, mas também como uma forma de instruir a toda uma sociedade, porque todo mundo tem relações condominiais, relações de compra e venda, questões patrimoniais, né? Então, o propósito é esse. A gente quer estar também servindo a sociedade quanto uma instituição. É isso. Diogo, beijo para você, beijo, Melina, beijo em todo mundo que está aí. Gente. Obrigada. Gratidão. Obrigada e agora eu vou voar, literalmente. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.